Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lenice, aqui de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Trabalho com decoração e hoje no nosso canal eu vou falar um pouquinho sobre esse período de pandemia. Como foi, como tá sendo, qual foi o impacto que teve no meu ramo de trabalho, que eu tenho certeza que várias pessoas vão se identificar, não só pelo ramo de trabalho, mas também pelo tipo de situação para quem trabalha por conta ou por quem tem comércio próprio, né? Então, assim, eu já estava acostumada a fazer, tipo, uma média de 5, 6 decorações no mesmo final de semana. Muitas decorações com 2 cenários. Já estava começando a entrar nesse período de... Nesse ritmo de festas de 15 anos. Porque, assim, os meus materiais são todos meus. Eu não costumo locar material de outras decoradoras para usar em decorações que as pessoas queiram. Então, se a pessoa quer um modelo de decoração, eu prefiro comprar o material, investir nisso, mesmo que saia um pouco mais caro do que eu realmente vou ganhar com aquela decoração, mas é um material que eu sei que eu vou usar de novo, então eu sempre tô investindo. E assim, nunca parcelando 1000 vezes. Então, tipo assim, usava meu cartão, ou comprava à vista, fazia boleto, pagava à vista, ou sempre pro vencimento. Então não era uma coisa assim, tipo, eu tenho uma dívida longa de decoração. Comprava o que eu queria usar naquele mês e o que eu queria pagar naquele mês e que eu sabia que eu tinha condições de pagar. E nisso eu fui juntando um certo tipo de material, como eu falei nos outros vídeos, né? Um período de uns 2 anos comprando bastante material e aí com uma certa quantidade de material já acumulado. E as pessoas sempre me perguntavam, Leni, você não tem loja? Você não tem. Como que eu vou te dizer? Você não tem um espaço para atender as pessoas? Gente, eu trabalho sozinha, sou eu que organizo, sou eu que lavo tapete, sou eu que lavo cortina, sou eu que pinto os móveis, sou eu que tenho que ir no centro comprar material. Então eu não tenho tempo para ter uma loja, né? E também uma loja que você tem que fazer, pagar aluguel, pagar luz, água à parte, para eu ter que fechar ela várias vezes por dia para poder organizar o meu material, era inviável para mim, vou ser bem sincera. Para mim ainda é inviável. Então, o que que acontece? A minha casa é casa barra depósito. Meu material fica todo aqui na minha varanda, né? Então, quem chega aqui vê um monte de material. Quem olha de longe, assim, pode ser que veja uma certa bagunça, mas é muito material para um pouco espaço. Eu ainda tô trabalhando nessa questão de ter um espaço novo. Esse ano, graças a Deus, a gente conseguiu comprar uma casa, eu e meu marido. E daqui a alguns anos a gente vai ter uma casa grande que já tem um espaço que eu posso usar como depósito e como loja na mesma casa, então vai ficar muito mais fácil. Mas tirando isso, quando veio essa história de coronavírus, gente, eu no começo não acreditei muito, sabe? Porque o início do ano tava muito trabalhoso, eu tava trabalhando bastante. Tanto que no primeiro final de semana que o prefeito falou assim: olha, não pode ter festas, está tudo suspenso, a aglomeração está suspensa, não pode ter festa com mais de, na época acho que era 80 pessoas, daí no mesmo final de semana suspendeu tudo, salões de festas não podiam abrir. Foi um final de semana, gente, que eu vou, sem brincadeira, eu tinha 3 festas de 15 anos para montar, todas com 2 cenários e todas festas para mais de 150 pessoas. E eu tinha mais acho que umas 2 festas infantis agendadas no mesmo final de semana. Nesse final de semana, acho que só 2 mantiveram, porque eram festas menores, em lugares mais afastados e mais amplos, mas o restante todos a gente teve que suspender. E aí veio aquela questão: o cliente fez contrato, pagou a entrada. Eu sei que não é só do meu trabalho de decoração. Pagaram entrada de bolo, buffet, de garçom, de tudo. E aí tiveram que adiar em cima da hora. E vários deles entraram em contato comigo. Gente, a primeira coisa que eu pensei: a pessoa quer adiar a festa? Pode ficar tranquila, é um período delicado. A gente adia, o contrato tá mantido, não vai alterar nada. E aí a gente começou a suspender os contratos. E aí adiamos os contratos, certo? Essa foi a minha primeira reação. Gente, não trabalha, não entra dinheiro. Você pega dinheiro da entrada, o dinheiro da entrada, que no meu caso eu cobro sempre 30% do valor do contrato, é para compra de balões, coisas extras que a gente vai usar nos detalhes das decorações, e combustível no dia da festa. Então, assim, não é um dinheiro que é lucro, né? E eu costumo, assim, por mais que eu feche o contrato com 2, 3 meses de antecedência, o dinheiro daquele contrato é para aquela festa. Se eu tiver que fazer alguma coisa, é para aquela festa. Eu não mexo, eu não uso particular. O meu lucro é no segundo recebimento, onde eu tiro o meu lucro. Então, suspendi todos os segundos recebimentos, porque a gente suspendeu todas as festas. E aí, qual que era o meu objetivo sempre o ano passado? Consegui pagar minhas contas,
consegui ter um dinheiro no banco, guardadinho, uma poupançazinha, e trabalhar com isso e ainda comprar um pouquinho de material todos os meses. Graças a ter essa visão de guardar um pouquinho de dinheiro no banco, eu tinha uma poupança, né? E aí, particularmente para mim, o que aconteceu? Eu e meu marido, a gente tinha um objetivo de comprar uma casa no final deste ano, financiar um terreno ou comprar uma casa. E apareceu a oportunidade de a gente comprar a casa no início do ano. E a gente abraçou. Compramos a casa, usamos todas as economias que a gente tinha. A gente, o ano passado, passou o ano investindo em carros para justamente poder usar em negociações esse ano, poder vender com mais facilidade, enfim. E aí, o que aconteceu? Veio a pandemia e parou tudo. Então, eu tinha usado as minhas economias para comprar uma casa. E a gente alugou essa casa, fizemos uma pequena reforma que deu muito trabalho. E a gente fez uma reforma, alugou a casa poder terminar de se pagar. E o pouco de dinheiro que eu fiquei no banco, eu comecei a segurar. Não faz festa, não compro material, não tenho gasto. Vou ter só os meus gastos básicos, né? Contas que a gente divide de casa e os gastos com a minha filha. E aí foi um período assim de mais ou menos 1 mês e meio, assim, que eu. Não, na verdade, 1 mês que eu fiquei parada mesmo. Se for contar em dias de trabalho, foi mais ou menos 1 mês. E aí começou a aparecer as locações dos kits Peg Montes, as pessoas interessadas em fazer festas pequenas, menores. E as clientes que eu tinha os contratos no decorrer desse tempo, a maioria a gente suspendeu, adiou, porque aqui na minha cidade ainda não pode fazer festa grande com aglomeração. Então a gente fez essa suspensão e esse adiamento. E aí, depois desse período, começou as locações dos kits Peg Monte, né? Que eu tenho bastante kit, consigo atender mais ou menos uns 9 kits por semana. E aí a gente começou as locações. Então, tudo que entrava de dinheiro extra era para eu pagar minhas contas, né? A minha parte, assim, minha responsabilidade de casa. E aí comecei a pensar nisso, foi mais ou menos 1 mês e meio, assim, vivendo sempre no limite, porque a gente tem que pensar muito no que vai gastar, o que não vai, se vai melhorar, se não vai, não tem previsão, a gente é autônomo, ganha o que ganha conforme o trabalho. Então, quando a gente começou a voltar a trabalhar realmente com isso, minha primeira coisa, manter as minhas contas em dias, não comprar materiais novos por pelo menos 1 mês e meio, e o que eu consegui começar a guardar novamente, começar a guardar no banco, para poder, se Deus me livre, der um pico, um surto, eu tenho um dinheiro no banco para poder suprir essas necessidades, né? E aí consegui aquele auxílio do governo que todo microempresário conseguiu, né? No meu caso, de R$ 600, que vamos ser sinceras, ajuda, mas não supre necessidade de uma família. Então, o meu marido continuou trabalhando normal na atividade dele, graças a Deus, e aí eu comecei a segurar em todos os pontos que eu podia. Mais ou menos isso de março para abril, final de março para abril, que foi quando começou aqui mesmo, essa paralisação de tudo. Em maio eu já comecei a fazer alguns trabalhos, né? Então tinha algumas casas que as festas iam ser pequenas, mas as mães não queriam abrir mão das decorações que tinham fechado. Alguns contratos que eu tinha, que eram decorações grandes, a gente adaptou para kits Peg Monte, para a pessoa fazer uma coisa menor e não ter tanto gasto. Mas eu fui sempre sendo muito maleável com os meus clientes e eles comigo. Muitos clientes que adiaram as festas, alguns que cancelaram e têm os contratos de crédito para usar ou ano que vem ou em outra decoração da família, né? E nesse meio tempo eu não tive problema com nenhum cliente, graças a Deus. Todos os meus clientes me entenderam, eu entendi todos eles. A gente teve uma abertura muito grande para poder conversar quando eles precisavam. Tem cliente que já adiou 2 vezes a festa porque tá esperando o salão liberar. E eu tô mantendo os contratos normais. Só que nesse mesmo meio tempo, as coisas já estão voltando aos normais. Porque, por incrível que pareça, o brasileiro não quer deixar de fazer festa. Então, essa é a grande realidade das coisas. Pequenas ou grandes, eles ainda estão comemorando. Porque a gente também não pode parar a nossa vida. Por causa de um vírus. A gente tem que tomar todas as medidas necessárias, todos os cuidados, mas a vida continua. Você não vai conseguir ficar um ano parado dentro de casa. Gente, a realidade do brasileiro é outra. Tudo custa, tudo gasta, tudo tem um valor. O custo de vida da gente tem um valor X. Então, a gente tem que trabalhar. Eu, a princípio, não fiquei assim naquela ganância de trabalhar. Eu esperei bastante. Só fui fazendo realmente os contratos que os meus clientes não cancelaram. E os contratos novos de Peg Monte, que é um trabalho assim, que eu organizo o material, o cliente busca aqui, monta e depois devolve. E eu tenho o trabalho de organizar o material durante a semana. Então, eu comecei a trabalhar com isso. Depois de um certo tempo, graças a Deus, desde o mês passado pra cá,
O meu fluxo de trabalho tá bastante, né? Já aumentou bastante as decorações completas que eu costumo fazer. E bastante a questão dos pegmontes. Os pegmontes estão sendo top, porque estão dando um lucrozinho muito legal. E como é um material que tá todo pago, o que acontece? Gente, o que entrar é lucro para mim, né? Eu não sei se várias pessoas que trabalham com isso tinham essa visão de ter uma poupança, de sempre estar investindo em materiais diferentes para atender vários ramos, vários nichos diferentes de clientes, né? Para todos os gostos e costumes, né? Como a gente diz. E hoje eu consigo ter um lucro bom que mantém todas as minhas necessidades e graças a Deus a gente já começa até a fazer uma poupancinha de novo, né? Se continuar assim, graças a Deus vai tudo seguir o rumo certo de Deus pra gente. Então, assim, tá tudo muito, muito, muito bom por enquanto. Eu não me esforço muito porque ainda não tenho um fluxo muito grande de decoração. Eu criei um hábito de limpeza, de organização de material que eu já tinha, então a gente acrescentou alguns itens para ajudar nos pegmontes e nas organizações das decorações, na limpeza do material. E isso me ajuda bastante, porque como eu posto bastante coisa e os clientes veem a forma com que eu trabalho, fica fácil eles indicarem a gente para novos trabalhos, para família e tal. E a gente tem um material bem legal já para minha cidade. Eu não atendo decorações grandes assim ainda, salões chiquérrimos, né, que tem. Eu atendo público normal, eu acho que classe média da minha cidade, porque assim, eu trabalho sozinha, então eu ainda não tenho uma estrutura muito grande de locomoção, né? E nem um depósito muito grande para eu ter um material muito diferente, muito grande para outros tipos de decoração. Ainda vou chegar lá, se Deus quiser, que eu tô caminhando, né? Eu acho que eu ainda tô engateando nesse ramo de decoração, mas graças a Deus eu já consigo viver disso. E até nesse período de pandemia também. Então, esse é um pouquinho da minha história. Foi um pouquinho complicado no começo, eu fiquei um pouco preocupada, eu fiquei mais ou menos um mês, assim, fazendo poucos trabalhos, mas ao mesmo tempo que eu fazia, eu tava preocupada com a situação do futuro, né? Porque a gente que não trabalha de carteira assinada, se para de trabalhar, a gente não tem renda. Mas graças a Deus eu consegui conciliar esse período e as coisas já estão voltando ao normal em questão de trabalho, né? E aí, o pouco que a gente trabalha com vontade, com dedicação, com carinho. E tudo que a gente faz com carinho, a gente tem um retorno. Então, eu tenho famílias que já são minhas amigas, praticamente. Porque toda vez que tem algum evento na família, chama a Lenice, indica a Lenice. E aí, eu tenho um fluxo muito grande de clientes. Eu tenho muitos clientes que eu atendi o ano passado, que esse ano voltaram a ser nossos clientes. Tem cliente que já tem 2, 3 anos. Então, assim, a gente só consegue manter esses clientes se a gente trabalha direitinho. Então, graças a Deus, esse ano eu tive um reflexo muito bom do resultado do meu trabalho do ano passado, por exemplo. Porque como a gente tem muito cliente que é do ano passado, que hoje são nossos clientes novamente, mesmo nesse período de pandemia, quando você presta um serviço direitinho para o cliente, ele sempre vai voltar. E graças a Deus, por enquanto, tá indo tudo bem. Então, gente, se inscreve lá no canal. A gente vai lançar vídeo novo. Vou tentar fazer mais um videozinho. Esses vídeos eu tô fazendo todos no mesmo dia, porque é justamente pra falar um pouquinho da minha história com decoração. E aí agora a gente vou lançar alguns vídeos com alguns fatos inusitados, algumas histórias de decoração que eu tenho, algumas histórias inusitadas e muito engraçadas, histórias sérias também, que eu sei que vários decoradores vão se identificar de situações que acontecem com a gente tem que ter muito jogo de cintura e muita paciência com os nossos clientes, né? Então, gente, um beijo e se inscreve lá no nosso canal, entra no nosso Face, Lenice Tavares ou Lenice Madalena Tavares, tá? O Lenice Madalena Tavares, ele é um Face de pessoal e de divulgação. Eu ainda não costumo divulgar muito, eu acho que vou fazer um vídeo só sobre isso, explicando como eu faço as minhas divulgações, né, e como eu capto meus clientes. Ainda não é uma coisa muito profissional, mas é o que me atende por enquanto. Então, gente, beijos,